Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã, dando continuidade ao nosso estudo, né, da revista. E hoje nós vamos estar falando sobre a lição número 8, que fala Cristo, presente de Deus para a humanidade. Nós vamos fazer a leitura bíblica. E depois da leitura bíblica, nós vamos, assim, estar falando sobre esse estudo maravilhoso e que vai edificar, com certeza, não somente a minha vida, mas de todos os irmãos que vão estar ouvindo esse estudo nesta manhã. E eu convido a todos a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, apenas os versículos 18 e 19, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e lhes confiou a palavra da reconciliação. Louvado, exaltado seja a palavra lida nesta manhã. Então, nesta manhã, nós iremos falar sobre Cristo, presente de Deus para o mundo. Mas antes eu queria aqui contar um fato. Na época, lá no Oriente, né, na época dos reis, havia um costume interessante. Por quê? Porque um rei ele tinha o costume de dar presente para outro rei, né? Isso era uma questão cultural, mas tinha um porquê disso, né? Então, quando um rei dava um presente para um outro rei de uma nação mais poderosa, fortificada, então isto era uma forma de manter a estabilidade, a paz na região, para que não houvesse nenhum conflito. Ou seja, o presente era uma forma de manter a paz entre as nações, né? Então isso era um costume na época. E aí, trazendo para o nosso estudo aqui nesta manhã, e é sobre essa questão que nós vamos falar, né? Cristo, presente de Deus para o mundo, ok? Mas esse ato de dar o presente, ela tem um significado que nós chamamos de propiciação, né? Propiciação, ou seja, a renovação da ira mediante a oferta através de algum presente, ok? O que nos afasta de Deus? É o pecado. Nós trazemos desde Adão. Nascemos em pecado. Foi imputado a todo o ser humano. Por isso, já nascemos em pecado. Isso foi imputado a todos nós. E a ira de Deus está sobre nós por causa disso. Mas Deus, que é longânimo, que é misericordioso, que é compassivo, que usa de compaixão. Então, o que ele faz? Ele dá um presente à humanidade. Ele dá um presente à humanidade. Mas antes eu queria dar uma pincelada rapidamente nessa questão da propiciação, que vem de propiciar, que significa tornar favorável, né? E aí eu vou utilizar do texto de Paulo aos Romanos, capítulo 3, no verso 25, que diz assim: Deus
ofereceu como sacrifício para propiciação. Veja bem, essa palavra propiciação, no grego, significa ilasterion. Ilasterion, ok? O que significa? Significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus Cristo. Ok? Então, Deus se tornou favorável a nós através da morte de Jesus Cristo. Então, o texto de Romanos, capítulo 3, no verso 25, diz isso. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Isso é imutável, não tem como, né? Precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele fala, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, através do sangue de Jesus, Deus mostra a sua justiça em favor do homem, do ser humano. E, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ok? Então, o ato da propiciação, ou propiciar, que quer dizer isso, é Deus tornar-se favorável ao homem à morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo. No Novo Testamento, queridos, a ideia próxima à questão da propiciação é a reconciliação. Elas são praticamente parecidas. Que se vê bem em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, que diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Cristo. Ok? Então, Deus tornou o pecado que habitava em nós, ele transferiu para Cristo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, para que nós nos tornássemos justos. Então, eu só posso me tornar justo, você justo ou justificado, através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Então, Deus ele vem ao longo do tempo, né, tentando reconciliar com o homem. Né? Se a gente observar isso. Desde lá, quando Adão peca, e aí Deus, então, mesmo mesmo por Adão ter pecado, Deus não abandonou Adão. Deus continuou. Houve aquele processo da separação ali, porque Éden é sinônimo de pureza, de santidade, local, né, de pureza. Então, o homem se afastou, ok? Mas Deus jamais abandonou o homem. Então, ao longo do tempo, Deus vem tentando reconciliar com o homem, ok? Então, Deus oferece Cristo como um presente para a humanidade. Para a humanidade. E isso é uma forma de trazer ou de estabelecer a paz entre o homem e Deus. O homem e Deus. Então, lembrando aqui em João, no capítulo 3, no verso 27, queridos, João vai dizer assim: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada no céu. Não for lhe dado no céu. Ok? Então a propiciação é um ato de Deus e não nosso. Ok? Então esse presente ele foi dado por Deus. Não foi nós que demos a Deus. Ele que nos deu. E nós não somos merecedores, né? Mas mesmo assim, num ato de amor, de compaixão, de misericórdia, ele então concede ao homem, né, um grande presente, né? Grande presente, que é Jesus Cristo. E aí nós vamos caminhando mais um pouquinho para frente. A gente vai falar um pouquinho sobre a ira e a misericórdia de Deus, né? E essa questão de ira, né? É interessante, né? Quando se fala em ira, Deus irou-se, né?
Deus ficou brabo, Deus ficou com raiva, Deus ficou com ódio. Não, queridos, né? A gente vai ver aqui que essa questão da ira não é nesse sentido, tá ok? Paulo vai dizer, né, lá em Romanos capítulo 1, no verso 18, assim, ó: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprem a verdade pela injustiça, ou suprimem a verdade pela injustiça. Efésios 5, 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então, a Bíblia também diz que Deus ele é tardio em irar-se. Pois bem, ira, Deus está irado. Caraca, Deus está brabo. Deus está revoltado. Deus está com raiva. Não, não é isso, né? Essa palavra ira, né? Paulo diz aqui, ó, que, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça. Na realidade, ira tem a ver com indignação. Deus ele fica indignado quando alguém age com injustiça, com desprezo. Quando você e eu, nós agimos com desprezo com as coisas de Deus, Deus fica irado, Deus fica indignado. Sabe? Deus fica triste, Deus fica chateado. Por quê? Porque Deus não quer isso. Deus não quer isso, né? E quando nós agimos também, né, em Efésios 5, 6, que eu acabei de ler, Paulo vai dizer sobre a questão da desobediência. Deus também se ira. Por quê? Porque a desobediência, ela desagrada ao Senhor. Então, a ira tem a ver com indignação. Deus fica indignado. Deus não gosta de maldade. Deus não gosta quando alguém age com injustiça. Por isso que Deus fica irado. Então, irado ou irar-se é indignar-se. É indignação. É não aceitar esse tipo de conduta, de atitude. Tá ok? E a Bíblia também diz que ele é tardio, né? Irar-se. Ok? Esse é um tempo, é um termo, aliás, né, usado para descrever também a tristeza de Deus, né, que eu falei aqui. Então, quando nós agimos com injustiça, com desprezo, quando nós agimos, erramos, como nós vivemos uma vida de pecado, isso também entristece o coração de Deus, né? Isso entristece o coração de Deus, Deus não se agrada. No Antigo Testamento, mostra a ira de Deus como sendo balanceada com sua paciência, seu amor e a sua prontidão a perdoar a Deus e paciência. Queridos, quando Deus age, Deus fica irado, que ele fica indignado com você, comigo. No Antigo Testamento, Deus ficava indignado quando o povo se rebelava, quando o povo se desviava do caminho do Senhor, né? Daquilo que Deus tinha determinado para o povo. Deus ficava irado, ou seja, Deus ficava indignado, né? Mas Deus, essa indignação de Deus era acompanhada de bondade, de paciência, de compaixão, né? Então, quando Deus fica indignado comigo, com você, que ele fica indignado, que ele fica irado, chateado, mas ao mesmo tempo, né, ele sente o desejo de te perdoar, de usar de compaixão para com você, tá bom? Então, irar-se aqui não é Deus ficar com ódio, com raiva, não. É Deus não aceitar a questão de agirmos com injustiça, com desobediência, tá ok? No Novo Testamento, também nos ensina sobre a ira de Deus, juntamente com a doutrina da graça e do amor, né? Efésios capítulo 5, verso 6, que nós lemos lá na frente, fala o seguinte: ninguém os engana com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus, ou seja, é por causa dessas coisas que a indignação de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, né? Então, aqueles que vivem na desobediência desagradam ao Senhor, ira ao Senhor. Deus age com indignação. Deus age com indignação. E aí eu vou usar 2 exemplos aqui na Bíblia, podia usar vários, mas aí eu tenho que policiar aqui o tempo, mas eu vou usar 2 exemplos. Eu vou usar o exemplo de Paulo com Pedro, em Gálatas capítulo 2, a partir do verso 11,
né? Ali Paulo agiu com ira, né? Com indignação por causa da atitude de Pedro, né? Pedro, quando estava junto dos judeus, era uma pessoa. Quando ele estava junto com os gentios, era outra. E aí Paulo chama a atenção dele, né? Paulo chama a atenção dele. Paulo se ira. Paulo fica indignado. Poxa, peraí. Então, ou você é ou você não é. Vamos viver o evangelho, né? Paulo falou, olha, vamos viver o evangelho. Nós vivemos o evangelho da graça. E o evangelho da graça não tem sacrifício. Ele não tem, porque os judeus, eles só aceitavam os gentios frequentar as suas sinagogas se eles se circuncidassem. E Paulo falou, não. O sacrifício já foi pago na cruz. E aí Paulo chamou a atenção de Pedro ferrenhamente. Paulo se irou, ficou indignado com a atitude de Pedro. E uma outra atitude do próprio Jesus. O próprio Jesus, quando lá em Mateus capítulo 2, aliás, Mateus não, desculpa, em João capítulo 2, no verso 13 ao 18, é aquele momento célebre, quando Jesus está chegando, entra em Jerusalém, ele vai no templo, aí pega, o pessoal transformou a casa de Deus ali em venda de mercadoria, virou uma bagunça, e aí os irmãos conhecem a história, Jesus chega dando chicotada a todo mundo, e falando que ali era a casa de oração, não era a casa de bagunça, é o zelo de Deus para as coisas da casa do Senhor. E ali Jesus se irou-se, ou seja, Jesus ficou indignado quando chegou e viu aquela situação ali. Por quê? Porque ali não era lugar para aquilo. Então, Deus também fica indignado com nós, quando nós transformamos a casa do Senhor, né, em comércio, algo que não é senão para a pregação da palavra de Deus. E Deus fica indignado, né? Deus fica chateado. Deus não aprova. Então, aqui Jesus também agiu com indignação, tá? E a gente vai observar que nenhum desses dois exemplos que eu dei aqui, a ira não foi no sentido da pessoa, mas em relação ao outro e também a questão de princípios, né? Há princípios. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas Deus está irado, Deus está indignado com a nossa atitude, com aquilo que nós estamos fazendo, que não está agradando a Ele. E a gente precisa fazer um exame de consciência, tá bom? Exame de consciência. A ira só se torna pecado quando é causada por motivos que não agradam ao Senhor. E aí entra a questão. A ira, ela é perigosa, ou seja, ela se torna um ato de pecado quando ela se torna uma atitude egoísta, né? Uma atitude egoísta. Tiago, capítulo 1, no verso 20, diz assim, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pois a ira do homem, quando o homem age com ira, com raiva, com ódio, isso não é de Deus. Não é a mesma ira de Deus. Porque quando o homem age com ira, com raiva, com ódio, ele sempre vai procurar agir com injustiça, sempre agir com perversidade. Aí não é a ira da indignação, da compaixão, tá ok? Porque quando eu me iro com alguém e chamo a atenção de alguém, eu chamo a atenção no amor. No amor. Porque eu estou indignado com a atitude daquela pessoa ali, que ela não está fazendo o correto. Eu vou dar um exemplo aqui simples. Imagine, né? Vou dar um exemplo aqui. Joãozinho, o irmão em Cristo. E aí você passa, o irmão Joãozinho está sempre lá, no bar, junto com o pessoal, ó, tomando uma, duas, tal. Aquela atitude do irmãozinho Joãozinho causa ira, indignação, porque ele está dando mau testemunho, está dando mau exemplo como cristão.
Então, qualquer um vai se indignar, vai irar-se e vai chamar atenção, porque não é a maneira correta. Agora, quando eu me iro no sentido de raiva por causa de alguém ter falado alguma coisa, aí é pecaminoso. Você quer ver uma coisa? Quando a ira permanece por muito tempo. Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Ok? Queridos, a ira, ou deixar, né, que a ira cresça, que transforma em raiva, em ódio, causa um sentimento que nós chamamos de sentimento faccioso. E é pecado. Pecado. Porque há um sentimento de raiva. Ok? Então esse é um sentimento pecaminoso. Isso não é uma ira, né, de indignação, mas de raiva, que causa o pecado. E pecado nos separa do Senhor, nos separa do Senhor. Então a propiciação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. E aquilo que eu falei, se você olhar a história do povo de Israel, você vai observar que o povo pecava. Aí a ira de Deus se acendia contra o povo de Israel. Aí o povo se arrependia. Aí Deus perdoava. Deus se indignava com os erros deles. E aí eles pediam perdão, Deus perdoava. E assim é Deus. Deus, irmãos, ele não compactua com o erro. Deus não compactua com as falhas, com o pecado. Por quê? Porque Deus é santo. Porque Deus é santo. Deus tem vários atributos. E um deles é a santidade, que é um atributo moral de Deus. E atributo tem a ver com o caráter de Deus. Então, Deus, ele é santo e age com santidade. Ele não age com coisas erradas, que coisas que contaminam. E o pecado, ele contamina. O pecado nos afasta de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E vamos aqui acelerar mais um pouquinho, por causa do tempo. Como remover a ira de Deus? Não tem como remover a ira de Deus. Eu posso desviar da ira de Deus. Por quê? Porque Deus não tem como remover a ira de Deus, porque enquanto o homem te viver pecando, a ira de Deus vai estar, a indignação vai estar, né? E o que eu tenho que fazer é se desviar dessa ira, dessa indignação. E como é que eu desvio dessa ira, dessa indignação? É não praticando o mal, fazendo bem. Fazendo bem. Quando eu faço bem, quando eu faço as coisas que agradam ao Senhor, aí eu estou desviando da ira. A ira de Deus está sendo desviada. Ok? Está sendo desviada. Tá bom? Então, Provérbios de Salomão vai dizer assim, capítulo 14, verso 16. O sábio teme e se desvia do mal. O sábio teme e desvia do mal. Então, todo aquele que se desvia do mal é sábio. E aí a ira de Deus não tem como. Deus não vai ficar indignado, porque você é um homem, uma mulher sábia, que não vai fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E aí a ira de Deus não vai se acender. Deus não vai ficar indignado com você. Deus vai ficar feliz, alegre, porque você está andando na presença do Senhor. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, no verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Então Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Então ele é um presente de Deus para nós, para a humanidade. O próprio Pai oferece o Filho. A morte de Cristo, a morte de Cristo é um gesto de amor de Deus para com o homem. A morte de Cristo é um gesto de amor de Deus para com o homem.
Por quê? É o que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Cristo, querido, é um presente de Deus para mim, para você, para toda a humanidade. E eu termino aqui com o texto de Romanos, capítulo 5, no verso 8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus prova o seu amor por nós, ok? Que Cristo morreu por nós, porque pelos nossos pecados. Este é o amor. Cristo, presente de Deus para mim, para você, para toda a humanidade. Ele é o maior presente que alguém pode receber. Nesta manhã eu quero dizer para você, talvez que está ouvindo essa palavra nesta manhã, quero dizer para você, Jesus é o maior presente de Deus para a sua vida. É o maior tesouro que Deus deu à humanidade, Jesus Cristo. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é esse presente que nós precisamos guardar com todo carinho no nosso coração. No nosso coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te conceda um domingo abençoado. Em nome de Jesus.